fazer a parte administrativa, a gestão, com quem? Isso eu acho que foi meio na raça, sabe? Por mais que eu olhava muito o comportamento das pessoas, né? Sempre fui muito observador nesse sentido, assim, de olhar as pessoas que estavam à minha volta, que estavam tendo sucesso. Mas eu sempre fui também muito sozinho nisso. Até hoje, né? Tanto é que eu tive sócio uma vez só, por pouco tempo, mas sempre fui muito de correr atrás sozinho das coisas e focar e resolver. E quem eram suas referências? Quem eram as pessoas que estavam perto de você que poderiam ser suas referências? Na época era meu ex-sogro mesmo, que era ele. Que tinha ele tinha mais de uma empresa, inclusive, já tinha uma organização muito boa. Ele tinha o quê? Tinha um negócio de bandeira e mais o que ele tinha? Sorveteria. Sorvete, né, cara? Sorveteria. Em Cascavel, tá certo, sorveteria. Uhum. Você até cogitou uma vez abrir, né, um negócio de sorvete, não? Também. Eu lembro que na época tava... tinham acabado de abrir uma franquia de joias, mini joias também do lado. Eu falei, poxa, vamos abrir em Toledo. Dali a pouco abriu em Toledo, um outro cara abriu. Enfim... Da moça biju, alguma coisa assim, né? Do japonês, é isso? Não era. Era alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Uhum. Eu não me lembro direito. Mas assim, aí uma pergunta. A sorveteria seria já um novo negócio? Ou seria, quando a gente tá falando aqui da sorveteria, ou era antes da transportadora? Porque hoje você é dono de mais de um negócio, mais de uma empresa. Então eu tô querendo entender, cadê o Alan que tem vários negócios, vários CNPJs? Sim. Tá, então eu acho que um contexto para entender isso é o seguinte. Logo depois que eu comprei essa empresa, né, para a gente entender como foi formado essa ideia dentro da minha cabeça de ter mais de um negócio. Logo que eu comprei esse caminhão do meu pai, então eu ainda continuava sendo motorista ali nessa virada, né? Eu ainda era motorista. Um caminhão só, que era o graneleiro. Um caminhão. Tá. Um caminhão. O que eu pensei logo de cara? Poxa, se eu quero deixar de ser motorista e virar empresário, eu tenho que contratar um motorista. Foi um dos grandes desafios também, o que me deu muito medo nesse início. Porque era um custo adicional e você não tinha o caixa para fazer isso? Ou porque você não estava acostumado a ter uma gestão? Qual que era esse desafio que você Primeiro que eu não estava acostumado a ter um subordinado, né? Porra, nunca tive um funcionário, né? Ia ser o meu primeiro funcionário. E aí motorista, o cara que ia pegar o caminhão que eu tinha comprado, que o único lucro que sobrava eu tinha que pagar a parcela dele mesmo, você entendeu? Então eu ia estar abrindo mão daquele salário de motorista para pagar para o cara, eu ia ficar sem remuneração, porque o que sobrasse eu tinha que pagar o caminhão, e ainda o desafio de entender como que isso ia funcionar, se ia dar certo, se não ia dar certo, se o cara ia prestar um serviço de qualidade, se não ia, entende? E você não se olhava assim, ó, eu tenho 23 anos. Motorista mais velho, geralmente. Ainda mais naquela época. Não que hoje, né? Hoje tem muita gente que é nova e é motorista. Mas você ficava com isso? Pô, sou mais novo, vou conversar com uma pessoa mais velha, vou mandar numa... Tipo... Não pensava, não. Você não tinha isso? Isso não. Sempre fui muito focado no que eu queria. E você não percebia que tinha um atrito quando você tinha algum funcionário mais velho que você? Atrito não, mas eu percebia uma certa insegurança quando o cara ia fazer a entrevista. Falava, poxa, mas eu vou trabalhar com o piá aí, né? Esse piá aí que... Mas, enfim, cara, eu sinceramente nunca tive problema nesse sentido, assim, no início. Porque eu acho que era muito transparente no que eu queria e as pessoas entendiam, né? O motorista lá entendia. Entendi, você tem um caminhão, sempre foi motorista. Uma coisa também que trazia uma certa segurança o cara trabalhava aqui, ele sabe bem como funciona o processo. Então eu vou trabalhar para ele sabe de trás para frente como que funciona. Eu vou ter que seguir a linha. Então isso me dava um pouco de segurança também. E eu acho que para o cara que ia trabalhar também dava um pouco de segurança. Não, porque você entendia tudo. Exatamente, eu sabia de trás para frente o que tinha que ser feito. Talvez até mais que ele, né? Quando eu contratei o primeiro motorista, e aí eu saí da operação, certo? Então sobrou tempo. Eu fiquei assim, poxa, agora eu tô sem salário, com uma empresa na mão, tendo que me dedicar para essa empresa. E tinha alguma reserva, pelo menos? Eu acredito que sim. Tá. Porque eu sempre fui muito de ter alguma coisinha. Você usava a reserva para capital de giro ali. E aí eu pensei, poxa, eu poderia experimentar algum outro negócio que não seja o transporte. Porque aí a mente abriu, né? A mente abriu. Poxa, poderia
olhar para outras coisas, daqui a pouco uma parceria com meu sogro, cogitei até de virar gerente dele nas empresas, trabalhar de funcionário mesmo e tal. E, inclusive, nesse meio tempo, eu fui trabalhar de vendedor. Deixei o caminhão rodando. Ah, eu lembro disso aí, cara. Rodando. Eu lembro. Aí eu fui trabalhar numa empresa que vendia equipamentos para agronegócio, que era um ramo também que eu conhecia um pouco, mas que eu ia ser vendedor. Então, falei, cara, eu acho que é um negócio que dá para entrar. E você nunca teve uma experiência com vendas antes, ou teve? Não, com vendas não. Apesar de você sempre ser uma pessoa que se expressa bem. Talvez você falou, sou introvertido, mas o Alan sempre foi uma pessoa que se expressou muito bem. Sim, sim. Né? É diferente, mas assim, ele diz introvertido que não é uma pessoa que fica fazendo piada, dando risada, Sim. sempre muito mais sério ali. Mas você sempre foi uma pessoa que se comunicou muito bem ali. Sim. E como que foi essa experiência? Só pra entender. Daí você era dono de empresa. Eu tinha uma empresa rodando e fui trabalhar de vendedor. Nossa, cara, eu lembro. E aí, conta, como foi essa experiência daí, Alan? Essa experiência foi doida, cara. Foi bem diferente, assim, porque eu tinha que percorrer o interior aqui do Paraná, né, nos produtores, oferecer um negócio. Isso foi um desafio na época, porque daí eu tinha que me moldar, aprender a vender, né? Me aperfeiçoar na venda e tal. Você chegava do nada, só por curiosidade, você chegava do nada no sítio e falava, quem que é o dono? Porta lá, eu sou representante aqui da marca X de equipamento e quero ver se você não precisa de equipamento pro seu aviário, pro seu chiqueirão, pro que o cara tinha na hora, né? E assim foi, cara. E aí eu peguei inclusive nessa época... E vendia, Alan? Como que você era como vendedor? Cara, eu era um cara bom, eu me considerava até, não no começo porque eu estava aprendendo muito, mas no final da história eu me considerei um cara muito bom em vendas, porque aí entrou a crise da gripe aviária. Que era a influenza, a gripe suína que a gente falava, né? A gripe aviária, desculpa, tá. Que foi a de aves. Isso em que ano? Isso foi em 2008. Tá, e o que era, só pra... Foi uma doença que entrou na região aqui de aves, né? Que as aves se contaminavam, enfim, perdia o lote. Então quem tinha um aviário tinha que matar tudo, era isso? Eu não sei certo como que funcionava a parte técnica disso. Só para contextualizar, pessoal, a gente mora numa região que essa parte de... Produção de aves. Produção de aves é muito grande. A gente tem aqui atualmente, né, a BRF. Isso. A gente tem... Frimeza. Tem coisa pra caramba aqui, né? Focada. E sempre foi, e muito forte, muito forte. Quem tem hoje sítio, mesmo que é um pequeno produtor, ou o cara tem o porco, ou tem as aves, né? É isso. Tanto é que Toledo é um dos maiores produtores de carne suína e carne de aves do Brasil. E até do mundo, é um grande exportador de carne de ave, né? Então é muito forte essa afetou produção. Pra caramba a economia. Aí afetou pra caramba, daí imagina, o cara que precisava construir um aviário lá, falou, não, eu preciso construir, mas eu não vou construir, porque agora com essa crise, até os próprios frigoríficos, né, deram uma segurada, né, na expansão. Isso afetou teu caminhão, alguma coisa? Não, na parte do transporte não, mas como vendedor Você não ficava com medo? Me bati. Ou tava, assim, Alan, só por curiosidade, a empresa rodava sozinha... E você estava quase, 90% focado como vendedor. Isso, porque, poxa, uma empresa com um caminhão é muito simples, né? E ainda mais que eu já tinha um cliente fixo, que fazia sempre o mesmo trabalho, né? Então aquilo ali praticamente não me dava trabalho. Quantos anos você tinha nessa época lá? Nessa época eu devia ter uns 24, 25 anos. Prematuro também, em que sentido? Você já tinha uma empresa que rodava sozinho. Uhum. Quantas pessoas hoje têm uma empresa que é funcionário da empresa? Que tá na operação. Que tá na operação. Isso aí a gente vê muita gente comentando, né? Você tem uma empresa, mas se essa empresa você não consegue viajar, ficar 30 dias fora, se você não consegue colocar uma equipe que você tá ali, ou você tá sempre no operacional, aí a pergunta é, você é o empresário ou você é o melhor funcionário da sua empresa? O funcionário da empresa. Na verdade, no lugar de você ter ali um salário, você tem o quê? Um prolabore. E muitas vezes, se você estivesse trabalhando como funcionário, estava ganhando mais. Exatamente. Eu já passei por isso, fiquei um bom tempo assim.
E às vezes eu até momentos eu deixo de ser empresário e falo assim, cara, eu tô agora funcionário. E você com 23, 24 anos, inconscientemente, assim, você já tava realmente como empresário, Alan. Sim. Porque o momento que você era motorista, você era o melhor funcionário dessa empresa. E aí você falou, não, eu vou conseguir fazer essa empresa rodar sozinha. Por que eu tô comentando isso? Porque quando eu vejo um empresário que nem você, que tem vários caminhões, cara, tem caminhão que é R$1 milhão. Uhum. Então, é como se você tivesse 20, 30, 40 empresas rodando e você ainda tem outros negócios ali. Então, se você fosse funcionário, você teria que ter crescido. Jamais. Isso é um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouquinho, Isso, né? Inclusive do seu livro, né? Que você comenta Exatamente. alguns aspectos para você deixar de ficar preso e conseguir ter essa liberdade. Conseguir viver. Tá, agora me conta, eu quero saber mais, cara. E aí? Você tava ali como vendedor, tava indo bem? Aí eu fui bem assim, mas eu ainda buscando com a mente aberta para todos os tipos de negócio. Chegou num determinado momento que eu falei, poxa, cara, será que se eu não desse um foco nessa empresa de transporte aí, que está com um caminhão só, eu daqui a pouco não conseguiria fazer essa empresa crescer? E ao invés de eu ficar buscando outras coisas, se eu canalizasse a minha energia para esse negócio, eu poderia ter um sucesso maior? Quem falou isso para você? Eu não sei. Ou veio sozinho? Eu acho que veio. Porque não tinha Instagram, não tinha YouTube. Não. Não tinha E nem que tivesse, eu tenho certeza que eu não ia mexer com isso. Porque na época do Orkut eu mal tive a minha página. Não mexia no Orkut direito, não, cara? Para, Alan. Você não sabia tinha a melhor mexer. parte, cara, da internet. Orkut Pois não sabia mexer nisso daí, não. Tá, e aí? E aí, eu acho que até pelo momento também, né, que eu tava ali como vendedor, com a crise, eu percebi uma certa dificuldade de fazer rentabilidade com aquilo, né? Falei, poxa, tá passando por uma crise onde daqui a pouco vai demorar muito para eu virar isso, e eu, como vendedor, ganhava ali o saláriozinho, aquela coisa básica também para me manter, né? Eu falei, dentro do que eu tô fazendo, eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro ou fazer a diferença. E então, por esses motivos, eu acredito que a minha mente se voltou para o meu negócio. E uma questão, o dono da empresa lá, você pode considerar ele como seu terceiro mentor? Olha, por um período sim, porque ele é um cara muito correto também, gosto muito dele, inclusive ele foi meu sócio. Como assim? Esse cara que foi o meu sócio, o único sócio que eu tive. Ah, sério? Que foi no meu segundo caminhão. Ah, sério? Aí eu saí da empresa que eu trabalhava para ele, né? E comecei a pensar várias formas de como que eu ia aumentar o volume, aumentar faturamento, crescer a empresa. E aí conversando... Pensamento de empresário e vendedor já. Exatamente. Então foi importante talvez você ter saído e ter essa outra experiência. Com certeza. Isso somou com certeza. E esse relacionamento com ele me levou a voltar a falar com ele sobre negócios. E eu cheguei para ele e fiz uma proposta. Falei, olha, o que você acha da gente comprar um caminhão de sócio e colocar e rodar, né, no mundão aí? E ele, como já me conhecia da época que eu trabalhei com ele, isso foi rápido, foi assim, eu saí, dali 2 meses eu já voltei a falar com ele e fiz a proposta, né? E como ele me conhecia, ele falou, cara, vamos tentar. Ele nem... Na hora já. Na hora, assim, ele nem cogitou, acho que falar não. Ele falou, vamos tentar. Vamos comprar esse caminhão aí, vamos tocar esse negócio, vamos ver se vai que dá certo, né? E qual era o caminhão? Aí você já tinha uma noção de financiamento, porque como você era vendedor, você já... Isso. Aí eu comecei a me inteirar mais nas condições financeiras, como que funcionava, financiamento, enfim. E na época a gente abriu uma empresa nova, isso foi em 2009. A gente abriu uma empresa nova, 2009. Aí vem a segunda empresa. E aí a gente abriu essa empresa de sócio, comprei o caminhão... A gente foi lá, novo, 0 km, financiamos esse caminhão, 100%, era um Volkswagen 24250, caminhão truque, e colocamos um baú seco nele, um baúzão gigante, coisa mais linda, caminhão Bordeaux. Na época a gente... E puxava o que, Alan?
E aí o segundo cliente, no caso, né, que foi do transporte, foi a fábrica de bolachas ali de Medianeira, Ninfa, da marca Ninfa. Não sei se você chegou a ver no mercado essa marca, que eles tinham bolachas, biscoitos, macarrão, E acho. por que não Sadia? Ou não cogitou? Nesse momento eu fui atrás de clientes e tal, e foi o cliente que deu certo, né? Você não estava pensando, ainda não surgia, não tinha na sua cabeça diversificação. Não, Não eu fui na sobre oportunidade. esse assunto, falar, tem que diversificar. Não. Não, eu fui na oportunidade. Fui atrás de vários clientes, foi o que deu certo, mais rápido. E você fez essa negociação? Teu sócio entrou com o capital? Qual que era a Ele função só dele? entrou com o capital. Ele era um investidor. Com o capital não, né? Porque até foi financiado o caminhão. Ele entrou com a vontade de ajudar e com a disponibilidade que precisaria. Provavelmente alguma coisa de capital, mas a gente dividiu provavelmente esse capital também. Eu não me recordo desses 100%. Então mas a gente financiou 100%. Então, para você abrir essa segunda empresa, talvez você pensou assim, cara, é legal, como ele foi um dos meus mentores, eu não tinha essa noção na época ali, mas eu quero alguém de confiança para estar junto nesse processo, é isso? Isso, foi muito mais isso. Então, que é importante a gente ter pessoas que a gente confia, mentores ali próximos de nós. Exatamente. Foi muito mais isso. O cara é um cara que dá para confiar, o cara que vai confiar em mim também, um cara que não vai ter atrito, que era um cara, até hoje, né, um cara muito mente aberta, para frente, gosta de fazer negócios, gosta de crescer também. Então, deu certo, assim, casou, né, o nosso anseio. E Alan, só uma coisa. Antes, falando de relacionamento, de pessoas que possam te influenciar. Na sua primeira empresa, você tinha o seu ex-sogro, que era empresário. Nesse momento que você estava ali, você teve como funcionário dessa empresa, você teve um contato com outro empresário ali. Uhum. E aí você começou a ter contatos com mais empresários também? Para expandir sua cabeça? Como que foi nessa época de network? Ou ainda você não tinha um ciclo? Porque hoje você é super bem relacionado aqui na cidade, né? Na região. Depois a gente vai falar do sindicato, você está se posicionando questão nacional em vários aspectos também. Uhum. Mas nessa época, você tinha, né? Como que era seu network? Nessa época não tinha network, não. Não tinha network. Nem tinha essa palavra network, né? Não, beleza, pra gente entender aqui a evolução. Nessa época aí era na cara e na coragem mesmo, sabe? Nas ideias, botava a ideia pra funcionar e pau. Sempre foi de agir. Sempre de agir. Pensava e vamos tocar e vamos ver. Claro, analisar um pouco também, né, os riscos, né? Você não é impulsivo. Não, eu não posso dizer que tudo isso foi no impulso, não. Porque eu sempre fui muito de olhar para o negócio e analisar os riscos também, né? Olha, não tinha dinheiro para comprar o caminhão à vista lá, financei 100%, mas a taxa de juros era uma miséria, então faz sentido. Que governo que era? Você lembra? Cara, isso foi em 2009, eu não lembro quem que era. Lula, né, na época, né? Acho que era. Tinha bastante incentivo, né? Tinha uma taxa de financiamento, era boa, assim. Que depois também atrapalhou um pouco no transporte, falando num contexto mais político, né? Atrapalhou porque, só para colocar, você me explicou, começou a ter muita... houve um boom de caminhões no mercado e aí o frete foi pro quiabo, né? E também as pessoas não estavam preparadas para isso e também não entregavam produtividade, então afetou tudo, é isso, né? Tá. Uma quebra na cadeia. Tá, mas Alan, vamos aqui. Então você teve esse teu primeiro sócio. Isso. Então você deixou ali de ser funcionário do seu pai, ser funcionário, você era empresário, também era funcionário, vendedor, e agora você tinha um sócio. Como que foi esse relacionamento? Como foi essa experiência? Cara, esse relacionamento foi muito bom, muito bom. Até hoje ele é meu amigo, inclusive, a gente conversa. Nossa, esse meu sócio foi um cara assim que me deu força. Aí, cara. Qual que é o nome? Vai um abraço aí, Romi. Romi da GSI Agromaral. RN é o nome da empresa. Ele é multiempresário também, muito bem sucedido. Gosto muito de você aí, Romeu. Acho que serviu muito para me motivar e me inspirar também nesse período da minha vida aí. E aí o nosso relacionamento foi muito bom. E a gente colocou esse caminhão rodar. E por um curto espaço de tempo ali, a gente viu que esse caminhão não dava resultado. Financeiro. Mas se você já tinha um contrato fechado, por que não dava? Não era um contrato
assim, igual nossa dica que fechado, tem lá não, que era um pouco coloca pra diferente. rodar, ganha tanto. Não, era diferente, era frete, né? Fazer frete. E aí o frete avulso é um negócio que é muito difícil, muito Não difícil. era algo recorrente. Você tinha que Não, ficar vendendo buscar, toda hora. buscar frete de retorno. Então, assim, dava muito trabalho e zero retorno praticamente. Só pagava parcela, mal pagava parcela, na verdade. Em alguns momentos a gente teve que tirar dinheiro do bolso para pagar a parcela do financiamento desse caminhão. E aí eu nesse mesmo tempo aí ainda eu comecei a correr atrás de clientes, eu estava correndo atrás de clientes pensando num crescimento, mesmo esse caminhão não indo tão bem. Deixou de ser o Alan gestor De operação. para o Alan vendedor. Exatamente. Empresário e vendedor. Porque, cara, qual que é o principal vendedor da empresa? Geralmente é o empresário ali. Uhum. Aí o Alan vendedor ali, conversando, fazendo network. Exatamente. Então... Daí você ia nas empresas, como que funcionava? Como que é? eu tinha um bom relacionamento principalmente com o BRF, na época era Sadia ainda, né? Acho que foi nessa época que começou a mudar para BRF ali e tal, não me lembro exatamente a data, mas aí eu sempre estava em contato com o pessoal lá e logo apareceu uma oportunidade de colocar mais um veículo lá na BRF para fazer um transporte interno lá. E aí, pensando nesse contrato, porque daí sim, BRF, eu tinha um contrato específico para a transportadora Trece, né? E essa empresa que eu tinha com o Romi, que era na época o nome Transtrene, é um caminhão que é uma empresa que a gente buscou para o mercado externo da BRF. A gente tinha feito um acordo com relação ao o que surgir de demanda para a BRF, eu vou ter que ficar sozinho, porque senão a gente vai misturar muito as coisas nesse sentido. E a gente queria um negócio mais independente junto com ele. A importância da comunicação desde o início já, exatamente, né? Os acordos. Deixar o negócio muito bem transparente, muito alinhado, né? E aí, nesse meio caminho aí, a gente viu que esse caminhão não dava resultado e resolvemos desfazer a sociedade. Aí a gente sentou e falamos, olha, não dá mesmo, realmente não dá. O Romi tinha um parente dele, eu acho que era, que tinha interesse na compra desse caminhão. E aí a gente negociou lá e desfez a sociedade. Eu acho que, se eu não me engano, ele ficou com esse caminhão lá para esse parente dele. Enfim, eu fiquei com a empresa, com o CNPJ, e a gente desfez a sociedade, ele saiu do CNPJ e ficou tudo certo. E vida que seguiu, né? E aí logo depois apareceu mais uma demanda para colocar mais um veículo na BRF. Você pegou esse capital e injetou? Ou como que você pegou o segundo caminhão? O que sobrava, o segundo caminhão 100% financiado também. E aquele outro caminhão do seu pai? Você não tinha pego ele? Sim, ele estava trabalhando, né? Não. Ele tinha o primeiro caminhão, que é o graneleiro que você comprou. Ele ficou com o de aves. Não, esse ele vendeu para um terceiro. Ah, ele não vendeu para você. E você não ficou puto com isso, cara? Não. Cara, eu até fiquei, né? Mas aí foi uma questão de risco, né? Eu acredito que ele deve ter analisado e falado, não, ele não vai dar conta de tocar os dois caminhões, porque vai precisar de um motorista. Como você sentiu em relação a isso? Cara, frustrado. Frustrado com relação, por mais que tinha esse relacionamento com meu pai bem difícil, né? Eu já esperava que poderia acontecer isso, mas um pouco frustrado com relação a essa falta de confiar no meu crescimento, né? Ou apostar no meu crescimento sozinho, individual. E ele falou realmente na época, eu falei, não, se você quiser, se você achar que é interessante, eu vou ficar com os dois caminhões, parcela os dois e eu toco. Mas ele não se sentiu confortável. E aí vendeu para uma outra empresa esse caminhão que ele trabalhava. E já tinha um contrato com a Sadia, tudo lá dentro? Que dentro? Já tinha um contrato e tocou lá com esse caminhão. Voltando ao contexto lá então da história, aí depois apareceu mais uma demanda para a BRF, coloquei o terceiro caminhão lá na BRF. Era de boa, você já sabia o caminho, comprou, ficou com medo? Sempre com medo, mas sempre a vontade de crescer e a determinação sempre foi um pouco mais forte. Como que era esse sentimento de medo, Alan, que você sentiu? Colocar mais um caminhão? O medo de quebrar, né? Medo de quebrar, porque aí eu já estava Porque você acha que você considerou que aquele caminhão que não deu certo, vamos assim dizer, que foi uma empresa que você não quebrou? Você acha que isso não surgiu? Você ficou algum receio?
que você nunca tinha quebrado? Nunca quebrou? Não foi uma quebra, né? Foi uma decisão de não continuar, né? Naquele modelo de transporte, entende? Tá. E esse medo que você teve? Principalmente esse medo veio baseado numa situação que eu vou até falar pra você aqui, cara, que é uma situação que eu nunca vou esquecer, provavelmente. Que eu lembro quando eu comprei esse terceiro caminhão, eu ainda morava dentro da casa do meu pai, né? Eu morei na casa do meu pai até os 27 anos. Qual que é a casa do seu pai que você morava? Naquela casa antiga que ele mora hoje ou já era a do meio? Não, a do meio, a da chácara, aquela já maior. Já tinha mudado para aquela casa do meio onde tem um campo de futebol, né? Tá. Era aquela casa lá. Eu morei junto com ele lá até os 27 anos. Então, nessa época, eu ainda morava junto com ele e, de repente, o meu escritório era dentro do meu quarto, né? É interessante, né? Eu tinha o meu quarto. Você já fazia home office, então? Já. Não tinha esse termo... Pega uma água ali pra mim, pô. Você já fazia home office, Alan? Já. Aí, o meu escritório era dentro do meu quarto. Eu só tinha o meu quartinho lá dentro de casa, mas vivia lá dentro da casa deles. Tinha umas bandeiras, não tinha uns negócios assim? Tinha, o que era? Como que era, tinha uma mesinha onde eu fazia minhas coisas lá, né? O meu cantinho. Depois até pra gente colocar uma foto aqui do... Não, conta aí, depois vai colocar no vídeo editando. Vamos colocar aí pra vocês verem um dia que eu... Mas contextualiza, só pra lembrar, assim, pra gente pensar. Como que era o seu quarto, Alan? Era bagunçado, tinha umas bandeiras? O que tinha na época, cara? Eu sempre fui muito organizado, né, cara? Eu sempre gostei de deixar tudo muito bonitinho, assim. Organizado no sentido de as coisas no lugar, né? Mas, cara, tinha lá uma mesinha. Eu acho que eu já tinha um computador na época. E a minha cama. E um guarda-roupinha. Mas não tinha umas bandeiras, alguma coisa assim? Não tinha alguma bandeira? Mas essas bandeiras lá é que eu ganhei. Por isso. Mas a bandeira do que era a bandeira, A bandeira do Brasil, do Paraná e de Toledo. Eu lembrei assim, falei, cara, tinha umas bandeiras. Era pendurada, eu pendurei na parede, assim, pra ficar bem bonito. Sei lá, eu sempre gostei de patriotismo, enfim. Mas aí, olha só, eu ia contar a história do... que ficou gravado na minha cabeça. Só um pouquinho. E quando você fazia entrevista? Onde você fazia entrevista pra contratar as pessoas? Eu fazia lá em casa. Chamava lá fora e conversava. Você tava lá fora mesmo? Ou ia até a pessoa, né? Mas isso é normal também, eu acho que no transporte, né? Não precisa normal. ser... Você encontra na rua, conversa. É lógico que hoje a gente tem metodologias, né? Hoje as coisas, dependendo do tamanho da empresa, muda totalmente, né? Uhum. Mas para uma pequena empresa, é normal. Você vai encontrar o cara, vai trocar uma ideia com ele e vai dizer se ele serve ou não, né? Ou se um conecta com o outro, enfim, né? Eu acho que é por aí. E eu fazia da mesma forma. Mas o que me deixou com muito medo em um certo período foi exatamente o momento em que chegou um vendedor lá em casa, que eu ia comprar o terceiro caminhão, né? Chegou o vendedor lá na casa do meu pai e sentou na mesa. A gente sentou na mesa, assim, de almoçar. Né? Eu lembro bem, minha mãe estava fazendo almoço, meu pai estava por volta em algum lugar fazendo alguma coisa, viu o cara e tal, queria falar comigo, chamei ele para a mesa. Eu geralmente não atendia ninguém assim dentro da casa do meu pai, né? Ou atendia em algum lugar, falava na rua, ou ia até a empresa, ia até o fornecedor, né? E aí o cara chegou com a pasta lá e tal, com um bloco de pedido e começou a fazer o pedido de um caminhão, terceiro caminhão, né, que eu ia comprar, 100% financiado também, né? Foi lá, começou a fazer o pedido do caminhão e meu pai passou e olhou e viu o cara fazendo o pedido. Você não conversava com ele sobre nada de empresa, apesar de estar ali? Não. Ele sabia muito por cima que eu já estava com 2 caminhões rodando. E aí, quando o cara começou a fazer o pedido e tal, e aí o cara começou a fazer uma brincadeirinha. Lógico, normal, né? O cara via o contexto e até o cara talvez achava que o meu pai... tava junto, trabalhando, enfim. Né? O cara falou, parabéns, aí, mais um caminhão, teu filho tá comprando e tal. E eu não tinha falado pra ele, óbvio, né? Eu conversava muito pouco com meu pai, sempre conversei muito pouco com meu pai, principalmente sobre negócio. E aí ele olhou assim, com a cara de bravo, puto da cara provavelmente, né? Olhou e falou, você vai quebrar, cara, você vai quebrar. E eu quero te falar uma coisa. Se você quebrar e levar meu nome junto, você tá ferrado, cara. Se você colocar o nosso nome como alguém que quebrou, você tá ferrado. Você tá ferrado comigo, cara. E virou as costas e saiu. Então a preocupação dele não era só, se o Alan quebrar eu vou ter que pagar as contas. O nome também?
É aquela história, né, do nome sujo, né? Não, e outra, aqui na nossa região, quando eu vim pra cá em Toledo, só pra contextualizar, né? Era de São Paulo, capital, e todo mundo perguntava pra mim, qual é o seu sobrenome? Qual é o seu sobrenome? Daí eu falava, caramba, cara, as pessoas querem saber. Daí eu falava, não, é Donega, mas minha família é de São Pedro e tal. Aí eu usava muito de referência o Dalago, o Renato Dalago, que era da Esperafic, e falava, olha, meu parente é o Renato. Não é o mesmo sobrenome, mas ele é casado e tal. Daí todo mundo falava assim, cara, abria portas. Quando eu aprendi isso, eu falava toda hora, é o parente do Renato. Um abraço aí, Renato Dalago, obrigado. Então, e aí, cara? Teve muito disso. E aí, qual foi o sentimento quando você teve isso, cara? O seu primeiro mentor falar isso, seu pai? Aí o cara... Você ficou com vergonha também na hora? O que veio, cara? Nossa, na hora eu queria enfiar a cabeça num buraco, né, cara? Imagina, meu próprio pai na frente do vendedor ali me desaprovar, né, cara? Pra mim foi uma espada, né, cara? Uma espada que cortou o coração na hora, né, cara? Então, só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito motivado, diferente inclusive até dos meus irmãos. Quero mandar um abraço aqui pro Lucas, trabalha no banco hoje, está bem sucedido. Minha irmã que mora lá em São Paulo, Veridiana, mandar um abraço para vocês aí. Eu sempre fui um pouco diferente deles e diferente da família como um todo, né? Eu sempre usei essas imposições do meu pai e também essas críticas dele para me impulsionar. Eu sempre fui aquele que absorvi na hora com muita dor, né? Alguns comentários, algumas brigas, e usei como suporte para crescer e para provar o quanto eu sou capaz. Talvez por isso que desde pequenininho lá, com 12 anos, as brigas, porque assim, cara, eu sempre, até os meus 14 anos, que foi a última surra que eu levei do meu pai, que eu me lembro, eu sempre foi muito na base da pancada. Por que essa foi a última? Porque essa foi a última, porque eu me lembro da última. Você não se impôs. Foi ali, daí depois que desceu já não tinha um pedaço de pau lá e desceu nas minhas costas e aí ficou registrado, né? A galera se assusta, mas aqui não é assim mesmo, né, cara? Com varinha e tal. A gente acha que na cidade grande é havaiana, né? Interior é assim mesmo, assim. Não, né? Porque hoje não é mudou, bem, né? Assim, né? Mas na nossa época era assim, era na base da pancada, né, cara? Ou você faz por bem ou você faz por mal, né? E isso ficou gravado na minha cabeça e desde então, desde os meus 10, 11 anos que eu me lembro de várias situações assim, isso sempre serviu muito para me motivar. Me motivar no sentido de eu vou provar para ele que não é assim. Eu vou provar para ele que eu sou maior que isso. Eu vou provar para ele que eu consigo. Entende? E não era no sentido assim, muitas pessoas hoje, um dos motivadores eu quero ter uma BMW. Eu quero ter um carro, eu quero postar uma foto no Instagram, eu quero me provar perante a sociedade, né? E o seu motivador era ali com o seu pai, ter uma hoje eu entendo que sim, né? Inconscientemente aconteceu isso. Olá, você é o mais velho? Você é o mais velho? Eu sou do meio. Minha irmã mais velha. Mas você é o primeiro homem? O primeiro homem. Então, geralmente a mulher fica mais em contato com a tua mãe, com a mãe, e você é o primeiro homem. E a minha irmã saiu muito cedo de casa, né? Minha irmã com 16 anos, 17 anos, ela saiu de casa, ela casou muito cedo. Normal, sério, cara? Era normal, 17 né? anos, se eu não me engano, ela casou, E aí ficou eu, né? Ficou eu com 15 anos, eu acho, ela... E você acha que seu pai sentiu perda quando ela saiu? Por isso, Provavelmente. você falou um termo perda antes. Você acha que ele sentiu ali? Provavelmente ele sentiu essa saída dela, até porque ele também era muito rígido com ela, né? E aí provavelmente ele foi tentando corrigir algumas coisas sem muita ferramenta, né? Queira ou não queira, ele não teve subsídios para isso e fez da melhor forma que ele podia, né? E nessa época também, assim, vamos dizer, quem que era o mentor do seu pai nessa época? Não tinha, né? Meu avô morreu muito cedo, com 63 anos. Seu pai sempre foi de ir na igreja, né? Sim. Então, ali, a Bíblia, a igreja... E o que ele aprendeu com seu pai? Exato. Com seu avô? Com meu avô. E a minha avó morreu com 49 anos. Então meu pai sempre foi sozinho muito cedo, assim, né? E aí ele aprendeu do jeitão dele. A gente sabe que
que ele fez o melhor que ele podia naquele momento, né? Então, eu sempre usei isso como motivação para crescer e motivação para provar que eu era capaz. Mas esse momento em que ele falou isso, cara, jamais vou esquecer. Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim, né? Porque você tá trazendo desenvolvimento para dentro, trazendo a sua vontade pro externo, né? Externando que, pô, tô crescendo. O que eu podia esperar do meu pai? Podia esperar dele tudo menos aquilo. Você entende? No sentido, e qual era a melhor coisa que eu poderia esperar do meu pai? Que ele chegasse e me aprovasse. E falasse, me desse os parabéns. Né? Poderia chegar e me falar, porra, você é o cara, você tá crescendo. Cara, terceiro caminhão, eu em 10, 15 anos, não me lembro qual é a conta agora, mas eu não consegui ter mais que 2 caminhões. Você com 1 ano sozinho aí. Cara, 1 ano? 2 anos, alguma coisa assim. Desde a primeira compra? Eu tenho que fazer essa conta, eu não me lembro direito. Foi. Porra, cara, você comprou o caminhão, trabalhou de vendedor com outra pessoa, montou uma outra empresa, pode, em seguida pode já tava se dizer 2 anos, aí já tava com 3 caminhões. Rápido. Isso é normal hoje, Alan? O cara já comprar um caminhão e já conseguir comprar outro? Normal, não posso dizer que é normal. Pensando na mesma condição né? financeira, as condições que você tinha. Hoje é tão... Não, né? Não. Tem diversas variáveis depende também, muito, né, cara? Depende de muita coisa. Eu já vi empresas, sim, crescer em 10 anos 1000%. E eu já vi empresas em 10 anos crescer 10%. Então, depende muito de muitas variáveis. Né? Mas uma das principais você acha que é o network, o meio que você vive, mentores que você vai ter. Cara, às vezes a gente não percebe isso.